Tá. Mas enfim, gente, eu sou essa pessoa aqui, esse nome. Ai, meu Deus, nossa, comecei bem. Eu sou Hugo e o Caio é o Caio. E ele me ajudou a fazer isso e devo muitas dos slides dessa palestra a ele, porque eu copiei dele. Mas enfim, eu faço mestrado na USP, me formei na Unicamp junto com essas pessoas aí. E agora eu estou na USP estudando teoria de conjuntos, que é o tema dessa palestra, certo? Bom, vamos começar com preliminares. Vou falar um pouquinho sobre funções, sobre objeções, depois eu vou ensinar vocês a contar conjuntos infinitos, e depois a gente vai começar a fazer infinitos cada vez maiores. Enfim, a gente podia discutir um pouco sobre isso, né? Mas vamos ver como vai ter o tempo. E depois a gente vai ver essa sequência aqui e o primeiro problema de Hilbert. Pretendo acabar em 1 hora, se tudo der certo. Tá tudo bem com o áudio? Tá tipo baixo, alto, tá bom. Tá ótimo aqui. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro, o que é uma função? Uma função é uma associação entre dois conjuntos. Escrevemos f de A para B quando queremos dizer que f é uma função com domínio A e contra o domínio B. Isso vocês já devem saber. E além de ser uma associação entre dois conjuntos, uma função não pode associar o mesmo elemento do seu domínio a dois elementos diferentes contra o domínio, certo? E uma função pode ter a propriedade de ser bijetora. Essa é a principal propriedade de uma função que eu vou usar o encontro inteiro. Vou falar sobre função bijetora daqui para frente toda hora. E o que é uma função bijetora? A gente diz que essa função é bijetora se duas coisas acontecem. Primeiro, se ela nunca associa dois elementos diferentes de a um mesmo elemento de B. E segundo, se todo elemento de B é associado por algum elemento de A. Certo? Então, primeira coisa, dada qualquer função que você pegar, se ela não levar dois elementos diferentes para o mesmo lugar, e se todo elemento do contradomínio tiver alguém que é levado nele, essa função é bijetora. Eu vou fazer um desenho, vai ficar mais claro. E as funções bijetoras são a principal ferramenta para a contagem. A gente vai contar tudo com funções bijetoras. E esse há muito tempo aqui, eu vou explicar daqui a pouco. Exemplo, maçãzinha com um númerozinho. Aqui, a gente tem o conjunto de 1 até 5, e aqui a gente tem umas maçãzinhas. Então, eu quero contar quantas maçãzinhas tem aqui, certo? Na imagem, as flechas roxas simbolizam uma função entre o conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e o conjunto das maçãs, que é o que a gente faz na escola. A gente desenha setinha entre conjuntos para representar funções. E observe que tal função satisfaz a primeira condição que eu falei agora e também a segunda condição que eu acabei de falar. A primeira condição é, ela nunca associa dois elementos diferentes do domínio dela a uma mesma maçã. Pode ver que cada elemento do domínio é levado numa maçã diferente, certo? Então ela satisfaz a propriedade 1. E toda maçã é associada por algum elemento desse conjunto. Toda maçã que está aqui tem alguma setinha chegando, certo? Se vocês estiverem entendendo, pode interromper. Sendo assim, a função esquematizada é bijetora. É um exemplo de uma função bijetora. Visualmente, como que vocês identificam uma função bijetora? É meio que 1 para 1, que o pessoal costuma falar. Para cada elemento aqui, eu tenho exatamente um elemento associado aqui. E para cada elemento aqui, eu tenho exatamente um elemento associado aqui, certo? Enfim, agora a grande pergunta, a pergunta do século. Quantas maçãs estão desenhadas no segundo conjunto? Alguém quer chutar? Quantas maçãs eu tenho aqui? Vamos lá, vamos contar. Eu quero realmente que vocês contem. Isso é importante para o processo didático. Vocês podem usar o chat, galera. Alguém mandou? Não estou recebendo. O Clélio manda.
a mesma quantidade de conjunto que tem os números. Certo, exatamente. Muito bem. Queria que minhas provas da faculdade tivessem essas perguntas, né? Quantas maçãs tem no conjunto? Mas enfim. O que eu quero com isso? Como vocês contaram esse conjunto aqui? Provavelmente vocês olharam para a primeira maçã e falaram assim, sei lá, na sua cabeça. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês contaram a maçã desse jeito. O processo mental que vocês fizeram aí rapidinho para dizer quantas maçãs tem nesse conjunto se parece muito com esse desenho aqui. Quando você olha para essa maçã e fala 1, é como se você estivesse atribuindo ao número 1 essa maçã. Quando você olha para essa maçã e fala 2, é como se você estivesse atribuindo o número 2 para essa maçã. Enfim, e como você faz isso até o 5, é exatamente o que está nesse desenho aqui. Então, o processo de contar por funções bijetoras é algo muito natural. Não é algo, tipo assim, inventado e... É algo, não sei, agora entra naquela discussão, né? Se é uma temática descoberta ou inventada. Mas, mas é só para dizer que é um processo natural usar funções bijetoras para contar. E outro exemplo é agora sem números. Eu peguei maçãzinhas e bananinhas. Analogamente ao exemplo anterior, as flechas desenhadas simbolizam uma função. Novamente, essa função tem a propriedade de ser bijetora. Vocês podem ver, aquelas duas propriedades que eu disse também são satisfeitas. Ou vocês podem ver que é 1 para 1. Nesse caso, independentemente de quantas bananas ou quantas maçãs existem em cada conjunto, podemos afirmar que os dois conjuntos possuem a mesma quantidade de elementos, certo? E é por isso que a gente chama de 1 para 1. A mesma quantidade de elementos aqui tem a mesma quantidade de elementos aqui. E só depois de definir o que é 5. A gente não vai definir 5 nesse encontro, infelizmente, mas a gente pode definir num momento mais oportuno. Mas vamos lá. E é assim que a gente conta. Essa parte é muito importante, gente. Se vocês não entenderem alguma coisa daqui para frente, tudo vai depender da função objetora entre dois conjuntos. Se existir uma função objetora entre dois conjuntos A e B, dizemos que ele tem a mesma quantidade de elementos. Mais tarde a gente vai chamar a quantidade de elementos de cardinalidade. Mas enfim, por que eu disse há muito tempo antes? Só para complementar. Porque, como eu falei, é um processo muito parecido com o processo natural que a gente conta. Então, por exemplo, um dia eu li, as minhas referências são muito boas. Um dia eu li em algum lugar que existem registros na história humana de contagem antes mesmo de existirem registro de escrita. Então a gente pode falar que a gente conta antes mesmo, a gente aprendeu a contar primeiro do que a gente aprendeu a escrever. E também é assim quando a gente é criança, né? Eu acho. A gente conta 1, 2, 3 antes de aprender a escrever, né? E... Mas enfim. Por exemplo, você pode contar, sei lá, numa fazenda, você quer contar quantos carneiros estão passando, quantas vacas estão passando para cerca, e aí você pode fazer, tipo assim, uma quantidade de pedra para cada vaca. Aí você vai contando as pedras com a vaca. Quer dizer, você vai contando as vacas com a pedra. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente pega um conjunto para contar outro conjunto. E a gente vai ver que os conjuntos que são usados para contar as coisas finitas e infinitas vão ser chamadas de cardinais. Um dia li em algum lugar que eu esqueci qual é. Exatamente assim. Eu nem coloquei referência nessa palestra para você ver como eu sou profissional. Mas enfim, considerando A como conjunto das 5 maçãs do exemplo anterior, dizemos que A tem cardinalidade igual a 5. E a gente vai escrever dessa forma. Cardinalidade de A igual a 5. Considerando B como conjunto das 5 bananas do exemplo anterior, a gente diz que A e B possuem a mesma cardinalidade. Isso é, cardinalidade de A igual a cardinalidade de B. Agora, a coisa vai começar a ficar um pouco mais interessante. Como a gente faz esse processo para conjuntos infinitos?
Bom, as funções bijetoras também conseguem contar conjuntos infinitos. Se a gente considerar os dois conjuntos dos números naturais, 0, 1, 2, 3, tanana, tanana, e dos números inteiros, que além dos naturais inclui os negativos, a gente tem o seguinte resultado. Por mais que a gente tenha aqui, por mais que o conjunto dos inteiros seja, entre aspas, tenha mais coisa que o conjunto dos naturais, porque além dos positivos, os inteiros têm os negativos, certo? Você poderia pensar que os inteiros têm mais elementos que os naturais. Mas a gente... naturais tem os zeros. Exatamente. Se eu escrevi aqui, é verdade, confia. Mas essa proposição aqui nos diz que eles têm a mesma quantidade de elementos. E como que a gente prova isso? Usando funções bijetoras. Exatamente como no caso das maçãs e das bananas, se nós conseguimos encontrar uma função de n para z, que é bijetora, a gente terá provado que eles têm a mesma quantidade de elementos, que eles têm a mesma cardinalidade. E eu vou roubar mais um exemplo do Caio, e eu vou só citar, que é essa função aqui. Quando eu lançar no YouTube, gente, a palestra do Caio, que vai ser essa semana ou na outra, vocês podem ver com mais detalhes. Então vocês podem se inscrever no canal do GLM para ficar sempre atento às novidades. Mas enfim, essa função aqui, o que ela faz? Ela pega um número natural, e se ele for par, ela divide ele por 2, e se ele for ímpar, ela faz isso aqui. Essa função vai ser bijetora. Vamos desenhar. Ela vai ter esse seguinte desenho. Isso aqui é como se fosse aquele desenho das maçãs e das bananas. De um lado eu tenho os números naturais e do outro os números inteiros. Se vocês jogarem cada número, se eu pegar o 0 e jogar nessa conta aqui, vai dar 0. Então a função leva 0 em 0. É isso que está querendo representar aqui. Se eu botar o menos 1, quer dizer, se eu botar um 1 nessa conta aqui, a função vai me devolver menos 1. E assim sucessivamente. E vocês podem ver que o desenho, a representação da função parece muito com aquela representação das bananas e das maçãs. O que eu quero dizer com isso? Ela é 1 para 1. Então, esquematizando, a gente consegue ter uma noção de que a figura nos indica que as setas entre os conjuntos, da mesma forma que no exemplo das bananas e maçãs, representam uma função objetora. Formalmente, o que a gente faz, que eu acho que é o que o Caio faz no encontro dele, a gente prova que é uma objeção provando essas duas coisas. Primeiro, a gente prova que se eu pegar dois números diferentes, a função leva eles em locais diferentes. E segundo, a gente prova que para todo elemento do contradomínio, existe um elemento no domínio que a função manda ele no elemento do contradomínio, certo? Estou passando bem rapidinho, mas o que vocês precisam entender disso é que funções bijetoras são muito importantes e vocês podem pensar elas como funções um para um. Funções que contam as coisas. Tá. Portanto, concluímos que existem tantos números naturais quanto números inteiros. Porque a gente mostrou uma bijeção entre esses dois conjuntos. E é assim que eu falei que a gente conta, e é assim que a gente conta conjuntos finitos, e é assim que a gente consegue contar conjuntos infinitos. Se a gente fizer uma bijeção entre dois conjuntos quaisquer, pode ser infinito, pode ser muito infinito, pode ser mais infinito ainda. Se tiver uma bijeção, tem a mesma quantidade de elementos. Isto é, os naturais e os inteiros possuem a mesma cardinalidade, que é o nome que a gente dá para a quantidade de elementos. Agora é um rascunho. Eu vou tentar não demorar, senão a gente vai perder um pouco do tempo. Mas enfim, vamos desenhar. Quais conjuntos vocês conhecem? Podem ir mandando aí no chat. Mas, por exemplo, os conjuntos que a gente conhece desde o fundamental são conjunto dos números naturais, que a gente acabou de ver, conjunto dos números inteiros, que mais?
podem ir mandando no chat se vocês quiserem. Conjunto dos números racionais. Podem pensar em irracionais também, mas eu não vou colocar. E conjunto dos números reais. Esses são os números os conjuntos numéricos que a gente aprende no fundamental. Além desses, tem o conjunto dos números complexos, que a gente aprende no nono ano, oitava série, sei lá. E tem outros conjuntos também. Surpresa, né? Tem outros conjuntos além desses 5. Mas enfim. E como que a gente desenha, sempre desenhou isso lá no ensino fundamental? Se eu desenhar aqui, falar que isso aqui são os conjuntos dos números naturais e colocar aqui dentro, sei lá, 1, 2, 5, 98. Os números inteiros, a gente faz uma expansão. E fala que tudo isso aqui agora são os números inteiros. E a gente inclui os números negativos. Certo? E aí, o zero? E o zero. Agora eu não botei, né? Mas o zero já tá aqui. O zero tá aqui, marrom, natural. Mas enfim. E aí depois disso, a gente continua o nosso desenho, bota aqui os racionais e aumenta. Vou escrever de outro jeito. E bota aqui 1 sobre 2, menos 5 sobre 7, sei lá. Enfim. E aí depois a gente aumenta tudo e fala, ó, tudo isso aqui agora eu vou falar que é o conjunto dos números reais. Nossa, tá meio difícil aqui, porque minha mesa é pequena. Agora, tudo isso em vermelho é o conjunto dos números reais. Meu Deus. Reais. E aí, o que é que eu incluo nos números reais? O que não estava nos outros. Dízimas periódicas, quer dizer, dízimas não periódicas, 1, 2, 3, 9, sei lá, pi, e enfim, número de Euler, enfim, meu Deus. E tudo que a gente conhece na vida até nossos 12 anos está desenhado nesse quadro. Aí, o que eu disse agora, gente, é que essa expansão aqui dos naturais para os inteiros continua com a mesma quantidade de elementos. Isto é, por mais que os naturais sejam um conjunto infinito e os conjuntos inteiros sejam um conjunto infinito, eles têm a mesma cardinalidade. Então, a gente está falando de dois infinitos iguais, certo? Vocês podem ir perguntando qualquer coisa se não estiverem acompanhando, gente. E eu não vou fazer aqui, mas eu acho que o Caio fez na palestra dele. Esse infinito que a gente expande aqui agora para os racionais também tem a mesma cardinalidade. Também é o mesmo infinito. Então, começando os naturais, a gente tem um infinito. A gente tenta crescer passando para os inteiros, adicionando os números negativos, mas não cresce. Continua o mesmo infinito. E a gente tenta crescer colocando os números, completando os números racionais, botando as frações, etc. Mas a gente não cresce, a gente continua com o mesmo infinito. O que eu estou dizendo é cardinalidade dos naturais é igual à cardinalidade dos inteiros, que isso aqui a gente provou, eu botei uma ideia, que é igual à cardinalidade dos racionais. Mas, agora, quando a gente expande isso para os números reais, esse passo aqui, a gente bota dízimas não periódicas, pi, número de Euler, todos os números reais, a gente consegue sim outro infinito. A gente consegue um infinito que é maior do que o infinito dos naturais. Diferentemente do caso dos inteiros, você botou mais coisa e realmente ficou maior. Você não consegue achar uma bijeção entre R e o conjunto dos naturais. Isso é bem conhecido como o argumento da diagonal de Cantor. Eu não vou fazer isso aqui, talvez o Kai tenha feito, não me lembro. Mas enfim. O que eu quero dizer com isso?
Foi exatamente nesse passo aqui, foi essa desigualdade que vocês estão... Opa. Exatamente essa desigualdade aqui que deu início à teoria dos conjuntos, que é a área dessa palestra e minha área de pesquisa. Foi aqui que começou a teoria de conjuntos, e coincidentemente é aqui que a gente para no curso de matemática. Tudo que a gente vê de teoria dos conjuntos no curso de bacharelado em matemática é até aqui, mais ou menos. Que é a demonstração disso aqui. Mas, enfim. O primeiro artigo de teoria de conjuntos é o que estava aberto aqui, que é o artigo do Cantor, que está em alemão, porque o Cantor é... Não, hein? Sim, o Mas, cantor é austríaco, eu acho. consegue ler pra gente? Que eu não sei alemão. Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen. Isso aí, agora pode continuar, tô zoando. Chega. Mas, Unter einer reellen algebraischen Zahl wird allgemein eine reelle Zahlgröße Omega verstanden. Chega. Tá bom. Meu Deus do céu. mas enfim, esse é o primeiro artigo considerado fundador da teoria de conjuntos. E eu só trolei vocês porque eu tenho a tradução dele aqui para o inglês. Oh! Obrigado. Muito On bom. the property of the class of all real algebraic numbers. E, enfim, se vocês quiserem eu passo o link depois. Mas, o que mais que eu tenho que falar aqui? Tá. Agora a gente viu que a gente começa com o infinito dos naturais, e a primeira expansão que a gente conhece, o primeiro infinito maior que o infinito dos naturais, é o infinito dos reais. Agora, pergunta. Eu consigo crescer mais? Tipo, eu quero um infinito maior que dos reais. Agora eu vou precisar que vocês pensem em todos os conjuntos que vocês conseguirem imaginar para vocês tentarem crescer esse conjunto. Primeira coisa que vocês podem pensar é, vou colocar os complexos, que é um conjunto maior, tecnicamente, que o conjunto dos números reais. Então, o que a gente pode pensar? Eu quero expandir os reais para ter algo maior. Eu posso pensar nos números complexos, eu posso pensar em R2. O que é R2? Esses números reais a gente pode ver como uma reta, a reta real. R2 a gente pode ver como se fosse um plano. A gente pode pensar também em R3. A gente faz muito barulho aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim. A gente pode pensar em R4 e até a gente pode roubar um pouquinho, pensar em R infinito. R3 seria o nosso espaço tridimensional. Meu Deus. R4 seria o nosso espaço quadridimensional e R infinito seria nosso espaço de dimensão infinita. Surpresa, se eu aumentar para os números complexos, eu não acrescento nada. Cardinalidade de R é igual à cardinalidade dos números complexos. Se da reta eu passar para o plano, surpresa, eu não acrescento nada. O que quer dizer eu não acrescento nada? Por mais que você saia de uma dimensão para duas, você tem mais espaço. Mas os infinitos têm um comportamento estranho, gente. Tudo em teoria de conjuntos, tudo que envolve infinito são coisas surpreendentes. Eu diria surpreendente, não é estranho. Então, um plano tem a mesma quantidade de pontos que uma reta. Se vocês pensarem um pouco sobre isso, vocês vão enlouquecer. Mas o Caio demonstrou isso na palestra dele, gente. Eu tô referenciando muito a palestra do Caio, porque isso aqui é meio que eu tô relembrando as coisas. E não bastasse uma reta ter a mesma quantidade de pontos que um plano, uma reta também tem a mesma quantidade de pontos que um espaço tridimensional. E isso segue para R4, segue para R5,
E não seria diferente com um espaço de dimensão infinita. Se eu pegar o que os matemáticos chamam de R infinito, que seria um espaço infinito, um espaço de dimensão infinita, a gente consegue demonstrar que por mais que tenha dimensão infinita, a gente vai ter a mesma quantidade de pontos que R. Então, tipo assim, como que eu consigo aumentar esse infinito que eu tô trabalhando? Porque, assim, eu entrei na vibe de querer aumentar infinito, quero fazer isso pelo resto da vida, mas eu fui pra dimensão infinita e não aumentei. Continua a mesma quantidade de elementos. Então, o que que a gente faz para conseguir um infinito maior? Vocês poderiam pensar em outros conjuntos, vocês poderiam pensar em juntar mais coisa, fazer união dos reais com R infinito, com qualquer coisa. Mas, digamos assim, na matemática usual, tipo assim, na matemática que a gente pensa no nosso dia a dia, sem ser muito fake, a gente não consegue, tipo assim, tem conjuntos maiores, mas não é algo muito trivial de se pensar. Mas o que eu quero dizer aqui é a principal ferramenta, a principal ferramenta teórica dessa palestra. A gente tem um método para produzir infinitos cada vez maiores. Tem coisa no chat, Hugo. O- Ideias no chat. Isso. Conjunto da potência dos reais, exatamente. Conjunto das partes, que é exatamente o próximo slide. Para cada conjunto X, primeiro, a gente define isso aqui. O que que é P de X? Conjunto das partes de X, ou conjunto da potência de X. É simplesmente o conjunto de todos os subconjuntos de X. Se eu pensar, por exemplo, sei lá, se o X for 1, 2, o conjunto das partes de X vai ser uma família de conjuntos. Todos os subconjuntos que eu posso ter desse conjunto aqui. Então vai ter o conjunto que só tem um, vai ter o conjunto que só tem o 2, vai ter o conjunto que tem um, 2 e o conjunto vazio. Porque todos esses elementos aqui são subconjuntos de X, certo? E vocês podem perceber que nesse exemplo específico, o conjunto das partes de X tem mais elementos que o próprio conjunto X. Vocês podem ver que o conjunto das partes de X tem 4 elementos, enquanto X tem 2. E o teorema de Cantor, eu esqueci de botar o nome, isso aqui é o teorema de Cantor. O teorema de Cantor diz que sempre, em qualquer caso do universo finito, infinito, se você pegar o conjunto das partes, você vai sempre crescer o tamanho. Isso parece simples. Bom, a Letícia fez um comentário aí do merchandising dela, se vocês quiserem ver, parece ser muito interessante. Se vocês quiserem crescer os infinitos, é só usar esse conjunto das partes. Esse teorema parece simples, o enunciado, mas ele diz muita coisa. É um teorema muito, mas muito forte. Porque ele não fala, ele não restringe a cardinalidade de x. X pode ser literalmente qualquer conjunto. Então, por exemplo, vou voltar aqui um pouco. Se eu quiser um infinito maior dos reais, basta eu pegar o conjunto das partes dos reais. Ou seja, o conjunto de todos os subconjuntos de números reais. A família de todos os subconjuntos de números reais. Então, isso aqui é um infinito maior do que o infinito dos reais. Mas aí, vocês devem estar, talvez, já estar pensando que eu posso fazer esse processo de novo. Do infinito, que já é maior que dos números reais, eu posso fazer um infinito maior ainda, que é a parte potência da potência dos números reais.
eu posso aplicar de novo essa operação, porque isso aqui é um conjunto. E eu posso, se você tratar isso aqui agora como seu novo x, você pode aplicar a potência de x. Nada te impede de fazer isso. E aí você tem o infinito maior e você pode continuar esse processo infinitas vezes. E a demonstração do teorema de Cantor, eu copiei na cara dura a demonstração do Caio. E o Caio explica muito bem essa demonstração, e eu não vou explicar os detalhes dela aqui. Mas eu realmente recomendo a vocês que, se vocês quiserem ler sozinhos, tentar entender, ou esperar sair a explicação do Caio, porque é uma demonstração muito bonita, é uma demonstração muito inteligente, assim, e não tem muitas contas feias para deixar a coisa difícil. Mas enfim, ela depende muito desse conjunto aqui, o conjunto que você inventa e usa ele para fazer uma demonstração por redução ao absurdo. Mas enfim, guarda esse teorema. Se você quiser crescer seu infinito, faz conjunto das partes. E uma observação, o conjunto das partes sempre vai ter cardinalidade 2 elevado à cardinalidade do conjunto x. No meu exemplo que eu dei aqui, x tinha 2 elementos, e quantos elementos o conjunto das partes tinha? 4, que é 2 ao quadrado. Ou seja, cardinalidade do conjunto das partes é igual a 2 elevado à cardinalidade do conjunto de x. Certo? Se eu estiver falando muito rápido e vocês quiserem prestar um pouco mais atenção nos detalhes ou perguntar alguma coisa, podem me interromper, gente. Sem dó nem piedade. O tempo que lute, né? Mas enfim. E uma observação: o infinito dos reais é 2 elevado ao infinito dos naturais. O teorema de Cantor é uma ferramenta poderosa que nos permite, a partir dos números naturais, gerar infinitos cada vez maiores. Ou seja, gerar cardinais infinitos cada vez maiores. Na verdade, usando apenas esse teorema, nós podemos construir infinitos conjuntos infinitos, cada um com uma cardinalidade infinita diferente. Mandaram uma pergunta interessante no Tá, chat. o Lucas perguntou: cardinalidade é uma extensão dos números naturais? Vale a potência normal? Eu acho que você está perguntando no sentido de como que eu faço isso aqui, né? Bom, eu vou definir o que é cardinais, mas cardinalidade você pode pensar que é uma forma de estender os números naturais. Eu acho que por agora tá bom essa resposta, mas eu vou explicar melhor daqui a pouco. Mas essa operação aqui, eu não vou explicar em detalhes agora, mas posso explicar depois, quando eu explicar o que é ordinais. Mas enfim. Com o teorema de Cantor, a gente consegue construir infinitos conjuntos infinitos. A gente pode ficar fazendo a operação de potência para sempre e gerar infinitos conjuntos infinitos. Mas será que a gente consegue ir mais longe? Será que a gente consegue, sei lá, mais infinitos? Porque, gente, essa é a pira de quem faz teoria de conjuntos. Quero ir mais longe, gente. Quero mais infinitos, quero cardinais inacessíveis. Olha só que palavra bonita. Mas, enfim, vou dar observação. A partir de agora, iremos simbolizar o conjunto dos números naturais pela letra ômega. Vocês vão entender melhor por quê. Literalmente, eu só estou falando ômega igual a 1, 2. Agora eu comecei do 1. Tá vendo como minha personalidade é fluida? Antes naturais tinha 0, agora não tem 0. Mas olha, é só isso. Vou chamar os números naturais de ômega. Assim como sua cardinalidade. Vou falar ômega tanto para cardinalidades naturais, tanto para o conjunto dos naturais. Agora eu vou dar um grande exemplo. Um número muito grande, que vocês vão ver qual é. Eu vou definir a sequência de cardinais infinitos da seguinte maneira. O primeiro número é o ômega, que é o conjunto dos números naturais, que eu acabei de escrever, que é isso aqui, que eu rabisquei tudo.
E a sequência é formada por essa lei aqui. O elemento n mais 1 é 2 elevado ao elemento anterior. Então, o que quer dizer isso? O primeiro elemento é o ômega. O segundo elemento é 2 elevado ao elemento anterior, que é 2 a ômega. O terceiro elemento dessa sequência é 2 elevado ao elemento anterior, que é 2 elevado a 2 elevado a ômega. O terceiro elemento dessa sequência é 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a ômega. Certo? É assim que eu defini essa sequência. Fica elevando essas coisas aí. Então, a gente define o cardinal kappa como sendo o supremo dessa sequência. O que quer dizer o supremo de uma sequência? Supremo você pode pensar de duas formas. A menor cota superior, ou seja, o menor número que é maior que todos esses KNs, ou você pode pensar que eu estou fazendo a união de todos esses conjuntos. Mas enfim. Intuitivamente, vocês podem pensar assim. Se eu quero a menor cota superior de todos esses conjuntos, o supremo, que é kappa, vai ser meio que, se você fizesse isso infinitas vezes, essa operação aqui. Seria meio que, assim, bem intuitivamente, se fosse 2 elevado a 2, e aqui infinitas vezes, essa operação, 2 elevado a 2 elevado a 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ômega. Com o teoria de conjuntos, a gente sempre formaliza o que significa esses três pontinhos. Porque, assim, eu posso escrever qualquer coisa aqui, botar três pontinhos e falar que representa o que eu quero que representa, que, enfim. Mas isso está bem justificado. E esse kappa é o número muito grande que eu quero mostrar para vocês. Esse é o exemplo muito grande. Ele é definido como o supremo dessa sequência, mas ele pode ser visto como isso aqui, 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2, 2, 2, 2, ômega. E proposição. Para todo lambda menor que kappa, temos que 2 elevado a lambda é menor que kappa. O que essa proposição diz? Vocês acham que isso é forte, que isso é fraco, que isso não tem nada a ver, que eu tô roubando, que... Quais os sentimentos de vocês sobre essa proposição? O que ela diz? Sempre que eu pegar um número menor que kappa, eu posso fazer 2 elevado a esse número que eu não passo kappa. Isso, a princípio, é um negócio muito absurdo. Por quê? Sei lá, se você pegar qualquer número que você pensa aí na hora, é só você pegar 10. Isso não é verdade para o número 10. Se eu pegar, sei lá, kappa igual a 10, e sei lá, se eu pegar o lambda igual a 9, 2 elevado a 9 com certeza passa de 10, certo? E isso não é verdade nem para uns números, uns cardinais infinitos menores. Por exemplo, para... Ah, não é verdade para ômega. Mas, enfim. O que isso quer dizer? Observa aqui que isso aqui é um 2 elevado a algo. E o que a gente tinha visto de 2 elevado a algo era o quê? A cardinalidade do conjunto de potência. Mas, enfim. Vou um pouco mais rápido, senão não vou acabar. Então, a conclusão disso é que começando no teorema de Cantor com o conjunto ômega e realizando sucessivamente a operação das partes, a gente nunca vai atingir o cardinal kappa. Por mais que eu tenha inventado uma maneira de fazer infinitos infinitos, que é por meio dessa operação aqui, pega os naturais, faça potência. Pega os reais, faça potência, faça potência, faça potência, faça potência. Isso aqui tem infinitos infinitos. Esses três pontinhos aqui, agora, significam infinitos infinitos. Mas não satisfeito com infinitos infinitos, a gente tem esse exemplo de um cardinal que nunca é atingido por essa operação. Essa brincadeira, por exemplo, de fazer infinitos infinitos, vamos supor que fica aqui. E o cardinal kappa, sei lá, tá aqui. Ele é muito maior
do que todos esses infinitos dessa sequência. Agora, pergunta muito importante e muito central. Tá, você mostrou vários infinitos, agora falou que tem um infinito maior ainda. Mas como sequenciar todos os infinitos? Como que eu consigo fazer uma sequência que abrange tudo? Que não vai ter ninguém de fora e ninguém maior do que tudo. E a pergunta natural que se segue é: quantos infinitos existem? Vocês já pensaram sobre isso, gente? Tipo assim, sei lá, no banho, tipo assim, nossa, será que o mundo é infinito? Mas será que tem algo maior que isso? O universo é infinito? Mas será que a galáxia? Spoiler, poucas coisas no mundo são infinitas. Mas se existisse algo realmente infinito, e se algum dia a gente conhecer, assim, sei lá, esse capa aqui, por exemplo, se algum dia a gente encontrar esse capa na rua, a gente sabe como ele vai se comportar. Porque a gente estudou teoria de conjuntos. Hugo, Oi. eu acho que, tipo, será que tipo, calma, reformula sua pergunta rapidamente aí, porque tem uma palavra nela que eu ia usar. Que pergunta? A pergunta sobre, tá escrito aqui, como sequenciar todos os, quantos infinitos existem? Eu acho que é uma quantidade que não é infinita. Não no sentido que ela é menor, mas que ela é uma coisa que é maior do que infinito. Porque se ela fosse alguma espécie de infinito, ela deveria estar dentro dela, não? A gente vai entender melhor o que você disse, porque eu não entendi muito bem. Mas eu vou falar mais sobre isso. Então, se você quiser perguntar de novo, Bom, meu questionamento mais é que, tarde. tipo assim, tá bom, beleza. Tá. Mas enfim, esse capa, só pra falar mais uma coisa, esse capa que a gente definiu aqui, ele é conhecido como cardinal limite forte. Só pra dar um nome pra vocês. Tipo, o que tem a ver, né? Mas enfim, cardinal limite forte. E como sequenciar todos os infinitos tá basicamente na última parte da minha apresentação, que é a sequência dos Alephs. Não sei se vocês já ouviram por aí. Alguém... Mano, tem muito barulho de moto aqui na minha rua. O GLM mandou aí no chat, vrum, 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 vrum. É mais aquela figurinha, né? Ram, bam, 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 bam. Mas e... a sequência Aleph. Gente, eu vou correr um pouco nessa parte aqui, tá? Mas enfim. O que são os ordinais? Definição. Um conjunto alfa é dito ser um ordinal se ele é um conjunto transitivo e bem ordenado pela relação de pertencimento. O que significa isso? Transitividade. Essa propriedade é simplesmente isso aqui. Um conjunto é transitivo se sempre que você tiver um elemento que está no conjunto, então todos os elementos dele também estão no conjunto. Então, se x pertence a alfa, então x está contido em alfa. Essa é a propriedade de ser transitivo. E a propriedade de ser bem ordenado pela relação de pertencimento é isso aqui. Sempre que você pegar um subconjunto desse alfa, então esse x possui um elemento mínimo pela relação de pertencimento. Traduzindo, a propriedade de boa ordenação nada mais é do que, para todo subconjunto que você pegar, para todo subconjunto X, vai ter o elemento Y nesse conjunto que vai estar em todos os outros elementos de X. Só para escrever um exemplo rapidinho, se você pegar o alfa como, sei lá, conjunto vazio e o conjunto que tem o conjunto vazio. Nesse caso, o elemento mínimo desse conjunto é o vazio, porque ele está em todos os outros elementos do conjunto alfa. E isso vai ser um ordinal. Denotamos ordem a classe de todos os ordinais. Existem dois tipos de ordinais, os ordinais sucessores
que são da forma alfa mais 1 para algum ordinal alfa. Por exemplo, um ordinal sucessor 5, porque 5 é 4 mais 1. Sei lá, 270, porque 270 é 269 mais 1. E, além dos sucessores, existem os ordinais limites, que são aqueles que não são sucessores. Por exemplo, o nosso querido conjunto dos naturais. Por que ele é um ordinal limite? Porque tudo que você escrever, tipo, sei lá, 5 mais 1, você não chega na totalidade dos números naturais. Se você escrever 1 milhão mais 1, você não chega em todos os números naturais. Então, ele não é um ordinal sucessor. Ele é um ordinal limite. Se o ordinal alfa satisfizer, além de 1 e 2, a propriedade de que para todos os elementos de alfa, a cardinalidade de x é menor que a cardinalidade de alfa, então a gente diz que alfa é um cardinal. Essa é a definição formal de cardinal. Denotamos por card a classe de todos os cardinais. Note que pelas definições, todo cardinal é um ordinal. Por quê? Porque ordinal são aqueles que satisfazem 1 e 2, e cardinal é aqueles que satisfazem 1, 2 e 3. Se vocês lembrarem da primeira série, eu acho, não me lembro, a gente aprendia números cardinais. Aí, 1, 2, 3 e etc. Números ordinais. Aí era primeiro, segundo, terceiro. Não sei se vocês lembram disso. É basicamente essa a filosofia da coisa aqui. Ordinais servem para dizer sobre posição. Posição numa sequência. E cardinais servem para falar de tamanho, de cardinalidade. A gente pode pensar que os cardinais são para conjuntos, a mesma coisa que réguas são para coisas que têm comprimento. O que quer dizer isso? A régua é um objeto, assim como os cardinais são objetos, números. E com esse objeto, com a régua, você mede uma coisa que tem comprimento e dá uma resposta, 10 centímetros. Assim como os cardinais. Você pega os cardinais e mede conjuntos. Esse conjunto tem tamanho 3, esse conjunto tem tamanho 5. E um teorema que eu gostaria de demonstrar, se vocês permitirem que eu acabe 5 e 10, que a gente começou nas 4 e 10, né? Mas enfim, a classe de todos os ordinais é bem ordenada pela relação de pertencimento. Lembra que bem ordenado é, se eu pegar um conjunto disso, então esse conjunto tem um elemento mínimo, que era o exemplo que eu dei aqui. Esse conjunto alfa aqui tem um elemento mínimo. Elemento mínimo, o que é elemento mínimo? Pensa que é o menor elemento, no seguinte sentido. Ele é o menor elemento porque todos os outros conjuntos têm ele. Então ele é meio que o menorzinho aqui. Tipo, porque ele está em todos os outros lugares, sabe? Mas formalmente a gente está falando de menor segundo essa relação. Então, esse é o teorema, que é o principal teorema que eu vou usar nessa sessão. Que esse conjunto, entre aspas, dos ordinais é bem ordenado. Demonstração. Eu tenho que supor um A que é um conjunto de ordinais qualquer. Então, seja A um conjunto qualquer, não vazio, de ordinais. Aí eu falo que ele é dessa cara aqui. Só chamei os elementos de A de alfa I. Falei, seja A um conjunto qualquer, de ordinais. A gente define esse beta de uma maneira esperta. O que é esse beta? Primeiro, você pega todos os elementos de alfa, todos os elementos de alfa I. Então, sei lá, meu beta, primeiro, vai ter aqui todos os elementos de alfa 1, por exemplo, todos os elementos de alfa 2, todos os elementos de alfa tanana, tanana. Para todo alfa que você tiver nesse A, você coloca todos os elementos deles aqui. E depois,
eu pego os próprios alfas. Depois de eu pegar todos os elementos de cada alfa, eu coloco aqui todos os conjuntos, os próprios conjuntos. Então, esse beta aqui, esse negócio aqui vai sumir agora, mas guarda essa intuição. Todos os elementos dos alfas e todos os alfas. Esse beta é um ordinal, a gente não vai provar isso, mas é fácil ver que é o que estaria escrito se fosse um livro de matemática. É É trivial, trivial e... é trivial observar que essa coisa feia é um ordinal. Mas não é trivial, gente. Não é trivial, mas enfim. Então, beta é um ordinal, precisamos provar isso. E cada alfa i está em beta. Por quê? Pela construção. Eu acabei de falar aqui, olha. Coloca o alfa 1, coloca o alfa 2, coloca todos os alfas. Então, se o A é o conjunto de todos os alfa i's e todos os alfa i's estão em beta, A é um subconjunto de beta. Isso aqui seria o meu A, daqui para frente. Pela definição de ordinal, temos que beta é bem ordenado por epsilon. Vocês lembram da definição de ordinal? É duas coisas, ser transitivo e ser bem ordenado. Então aqui, usando a definição de que ele é bem ordenado significa exatamente que todos os subconjuntos têm elemento mínimo. Então, dessa forma, como é um subconjunto de beta, concluímos que A possui um elemento mínimo, que era a conclusão que eu queria no meu teorema. Enfim, por que você fez isso, Hugo? Por que você fez essa coisa feia, essa tecnicalidade aí? Tipo, é muito difícil entender uma demonstração assim quando alguém tá explicando e só lendo, gente. Enfim, eu sempre me senti assim quando alguém lê uma demonstração para mim. Mas essa demonstração é muito importante e, além disso, ela ilustra a ferramenta que a gente vai usar para sequenciar todos os conjuntos infinitos do mundo. Frase bem polêmica. E uma adaptação que a gente tem que fazer, que eu não vou demonstrar, é que se eu pegar uma classe não vazia contida nos ordinais, então C tem um elemento mínimo. A diferença é que aqui eu pegava um conjunto e falava que ele tem um elemento mínimo, e uma leve modificação desse argumento prova que você pode pegar uma classe e provar que ela tem um elemento mínimo. Vocês vão entender a diferença de classe e conjunto, talvez daqui a alguns slides. Mas a princípio são coisas diferentes. Agora, vamos começar a definir as coisas. A gente sabe que o conjunto dos números naturais é o menor, entre aspas, conjunto infinito. Então, a gente denota seu tamanho, sua cardinalidade por Aleph 0. Se a letra é bonita, é porque é uma coisa bonita. E é muito difícil de escrever isso. A partir de agora vai virar um monte de garrancho na tela, gente. Desculpa. Aleph 0. Zero, porque é o menor conjunto infinito. E qual seria o cardinal infinito seguinte? Qual que é, tipo assim, o menor infinito logo após o infinito dos naturais? A gente já viu que tem o infinito dos números reais e ele é maior. Não vou voltar não. A gente tem o infinito dos números reais e ele é maior. Mas será que ele é exatamente o próximo aqui? Ou será que tem outro infinito no meio? Agora eu vou construir o argumento usando o teorema anterior. Como card, que é o conjunto de todos os cardinais, é uma subclasse não vazia dos ordinais, segue que ela também é bem ordenada. E logo, a gente pode encontrar o elemento mínimo desse conjunto aqui. O que é esse conjunto aqui? Eu pego os cardinais, tiro 0, tiro 1, tiro 2, tiro 3 e tiro o Aleph 0. O que sobrou também é uma subclasse não vazia de cardinais. A gente pode usar esse corolário
para falar que o que sobrou vai ter um elemento mínimo, certo? E a gente define o elemento mínimo disso aqui, que a gente sabe que existe por causa do teorema que a gente acabou de provar, de Aleph1, que é o menor infinito maior que Aleph0. Tá, mas você falou que ele existe, mas você não falou o que é. Vou falar daqui a pouco algo sobre isso. Enfim, analogamente, usando a ordenação de card, podemos encontrar o elemento mínimo agora dessa classe aqui. Além de tirar 0, 1, 2, 3, Aleph0, eu tiro também o Aleph1. Ainda é uma classe não vazia, eu posso usar o teorema que eu acabei de provar para achar o elemento mínimo do que sobrou. O elemento mínimo que sobrou eu chamo de Aleph2. E assim sucessivamente. E se vocês entenderam, é só desenhar. O que eu fiz? Vamos supor que eu tenho aqui. Nossa, tá um pouco em cima do tempo, né? Mas enfim. Vamos supor que eu tenho aqui. Eita, cadê? Tipo assim, vamos supor que eu tenho aqui todos os cardinais. O que eu tô fazendo aqui é o seguinte. Eu falei, pega as coisas finitas e tira. Aí, qual que é o infinito seguinte? Aleph0. Aí eu falei, eu quero achar o próximo infinito. Eu sei que existe o teorema da ordenação. Então, o que eu faço? Eu paro aqui, como se eu tirasse esses elementos, e o que sobrou, eu aplico o teorema de que existe o elemento mínimo. E eu chamo esse elemento mínimo de Aleph1. Aí eu faço a mesma coisa. O que sobrou agora vai ser isso aqui. Aplico a propriedade de ordenação para achar o próximo elemento mínimo. E o próximo elemento mínimo eu chamo de Aleph2. E assim você vai fazendo para sempre. E vai definindo os números Alephs. Formalmente, para cada ordinal sucessor, que é da forma beta mais 1, a gente define Aleph alfa como sendo o elemento mínimo dessa classe aqui. Como se eu fizesse isso aqui até tirar o Aleph beta. E aí, o próximo seria o Aleph beta mais 1. Isso é só um jeito de fazer esse desenho aqui para todos os números, de certa forma. E para ordinais que não são sucessores, para ordinais que não são o próximo de nenhum outro ordinal, como é o caso de ômega, a gente define Aleph alfa como o supremo de todos os ordinais anteriores. Nesse caso aqui, seria tipo assim. Vou desenhar aqui de novo. Para Aleph alfa, eu não tenho nenhum cara anterior para eu poder fazer isso aqui. Eu não tenho nenhum cara para eu falar, fecha tudo antes, cancela o que tem antes e Aleph ômega vai ser o próximo. Eu não posso porque não tem ninguém imediatamente antes de ômega. Então seria aqui, eu faço aqui pro 0, 1, 2, 3, Aleph 0. E faço para todos os Alephs, 1, 2, 3, 4, 5. E o Aleph ômega vai ser o supremo de todos os Alephs anteriores. O que é o supremo? Simplesmente a união de tudo isso. Então, isso aqui vai ser o Aleph ômega. Então, posso escrever aqui Aleph ômega. E posso continuar com Aleph ômega mais 1. Nossa, tá muito feio. Aleph ômega mais 2 e etc. E agora a gente definiu para todo ordinal, ou seja, para toda posição da nossa sequência, a gente acabou de definir
todos os alefs. Alef 0, Alef 1, Alef 2, taranã, Alef ômega, Alef ômega mais 1, taranã, taranã, Alef ômega mais ômega, Alef ômega vezes ômega, enfim. Tem 2, 3 pontinhos aqui. Então vocês devem imaginar que tem muita coisa. E, usando o axioma da escolha, a gente consegue provar que todo número infinito é algum Aleph. Ou seja, todos os infinitos aparecem nessa sequência que a gente definiu no slide anterior. Então, os números Alephs, eles conseguem sequenciar todos os infinitos. E agora, a segunda pergunta que falta daquelas que apareceram é: quantos infinitos existem? Se eu falei que todos os infinitos aparecem aqui, então, como vimos, para cada ordinal alfa, temos um cardinal infinito, Aleph alfa, que é diferente de todos os outros infinitos anteriores, Aleph betas. Então, a quantidade de cardinais infinitos é exatamente a quantidade de todos os ordinais. O que eu estou falando? Para qualquer número que existir no mundo, qualquer ordinal que existir, você tem um infinito, você tem um Aleph alfa. Mas o conjunto de todos os ordinais é, na verdade, uma classe própria. O que significa isso? É algo tão grande, mas tão grande, que você não consegue nem atribuir uma noção de tamanho para isso. Você não consegue falar assim, olha, a classe de todos os ordinais tem tamanho 70. Por que você não consegue isso? Por que você não consegue falar isso? Por que você não consegue falar isso? Porque se você atribuísse uma cardinalidade, sei lá, lambda para o conjunto de todos os ordinais, o que você faz com o lambda mais 1, por exemplo? O que você faz com o sucessor? O que você faz com o sucessor de lambda? Se você falou que todos os ordinais que existem no mundo são em quantidade lambda, sei lá, pega lambda igual a 5. Se você fala que todos os ordinais do mundo são 5, o 6 não pode existir. Porque vai ter o 1, vai ter o 2, vai ter o 3, vai ter o 4, vai ter o 5. Vai ter o 0 também. Então, o que você faz com o 6? Entenderam por que você não pode atribuir uma noção de tamanho? Se eu falar que os ordinais têm tamanho Aleph 0, o que eu faço com o Aleph 1? O Aleph 1 não existe, então. Porque se só tem o Aleph 0, você vai ter 1, 2, 3, 4, o Aleph 0, e o Aleph 1 não vai existir, porque você acabou de falar que só tem essa cardinalidade aqui. Então, você não pode falar de tamanho para esse objeto. Então, essa é uma grande, tipo assim, cara, você tem tantos infinitos, mas tantos infinitos, que você não pode nem falar quantos infinitos tem ao todo, sabe? Você tem muitos infinitos, você tem infinitos infinitos, pelo menos. Mas você tem mais do que isso. Você tem tanto mais infinitos que você não consegue nem dizer qual é o tamanho dessa coisa. E eu prometo que agora é muito rápido isso aqui, eu só vou citar. A gente tem essa sequência aqui, né? Sequência de Alephs. Já vimos nessa apresentação que a cardinalidade dos números reais é maior que a cardinalidade. Olha, o Lucas perguntou, teria uma quantidade contável de Alephs? A resposta é não. Por quê? Até aqui, a quantidade contável de Alephs é o que está aqui, olha. Até aqui é uma quantidade contável. Mas aqui, por exemplo, eu posso continuar até Aleph ômega 1, até Aleph ômega 2, que é o análogo dos Aleph 1 para ordinal. Mas enfim, na verdade aqui também continua enumerado. Mas você pode continuar para sempre, você pode pegar coisas não enumeráveis. Enfim, a gente já viu que a cardinalidade dos números reais é maior que a cardinalidade dos naturais. Isto é,
2 elevado a Aleph zero, que é a cardinalidade dos reais, que eu tinha escrito anteriormente, que é 2 elevado à cardinalidade dos naturais. Lembra? E a essa cardinalidade eu chamei de Aleph zero. Então a gente sabe que essa desigualdade aqui existe, certo? Aí vem a pergunta. Mas se todos os infinitos estão na sequência de Alephs, então qual Aleph é 2 elevado a Aleph zero? Onde está esse bendito 2 elevado a Aleph zero aqui nessa sequência? Será que ele é esse Aleph aqui? Será que ele é esse Aleph aqui? Será que ele é um Aleph muito para cá? Não sabemos. A gente não sabe onde está o tamanho dos números reais nessa sequência. E a gente nunca vai saber. O que eu quero dizer com isso? A afirmação de que o infinito dos números reais é Aleph 1, ou seja, que o infinito dos números reais é exatamente o próximo depois do infinito dos naturais, isso aqui é o infinito dos naturais, a afirmação de que isso aqui é o infinito dos reais é conhecida como a hipótese do contínuo, abreviada por CH. E é o primeiro dos 23 famosos problemas que Hilbert apresentou à comunidade matemática do ano de 1900. Gente, esses problemas motivaram, assim, os matemáticos durante séculos. Hoje, vários deles estão resolvidos e... Enfim, a hipótese do contínuo só foi resolvida em 1963 pelo matemático Paul Cohen. Para isso, ele desenvolveu uma das principais ferramentas da teoria de conjuntos moderna, o forcing. Ele demonstrou que a hipótese do contínuo é uma afirmação independente de ZFC. O que significa isso? Com os recursos que a gente tem na matemática, a gente não consegue demonstrar a validade dessa afirmação e nem a validade da negação dessa afirmação. O que quer dizer isso? A gente não sabe provar que isso aqui é verdade, mas a gente também não consegue provar que isso aqui é mentira. É uma afirmação independente da matemática, digamos assim. Então, a gente sabe que os reais têm 2 elevado a Lf0 elementos, mas a gente não sabe e nunca vai saber o quão grande é isso. A gente não sabe se é o próximo infinito e a gente não sabe se é um infinito muito distante dos números naturais. Então, naquele desenho, é o último desenho que eu vou fazer e a gente já acaba. Naquele desenho, se eu tenho aqui os números naturais, se eu tenho aqui os inteiros expandindo, se eu tenho aqui expandindo os números reais, e depois de tudo isso, eu tenho os números reais, aqui eu tenho Aleph zero elementos, nesses conjuntos de cima. Todos os conjuntos aqui têm Aleph zero elementos. Daqui para cá, eu tenho 2 elevado a Aleph zero elementos. A hipótese do contínuo é... A pergunta da hipótese do contínuo. Será que tem algo entre esses dois conjuntos de tamanho diferente? Tipo assim, se vocês pensarem em qualquer conjunto entre os naturais e os reais, a gente não consegue construir um conjunto que tenha cardinalidade intermediária entre os dois. E isso é absurdo, assim. Não sei vocês, mas a primeira vez que eu vi isso foi exatamente isso aqui, ó. É esse daqui. Esse daqui sou eu. Esse sou eu até hoje, cara. Mas, enfim. Gente, isso é muito bizarro, assim, se vocês parem pra pensar. Tipo, vocês forem falar, vou fazer um conjunto na minha cabeça. Esse conjunto ou vai ter esse tamanho, ou vai ser finito, né? Ou vai ter esse tamanho, ou vai ter esse tamanho. Todos os conjuntos que você consegue construir, isso é bem definido,
na matemática, todos os conjuntos que a gente consegue falar sobre, todos os conjuntos que a gente consegue construir, tem cardinalidade ou LF0 ou 2LF0. Todos os conjuntos nesse contexto aqui. A gente não consegue definir um conjunto que tem cardinalidade intermediária. Se esse conjunto existe, a gente não consegue falar sobre ele. A gente não consegue escrever ele nessa lousa. A gente não consegue ver ele se materializando na nossa frente. Mas existem conjuntos que a gente não consegue construir. E eu não sei quais são esses conjuntos. Porque eu não consigo construir eles. Mas isso que meio que dá essa indeterminação. Existem tantos conjuntos, mas tantos conjuntos, digamos assim, que a gente não consegue achar um para negar a hipótese do contínuo ou para provar a validade dela. Para negar, em específico. Mas enfim. 3 anos depois, esse trabalho, que provou a independência da hipótese do contínuo, rendeu a Paul Cohen uma medalha Fields, que é o prêmio mais alto assim da matemática. O pessoal fala que é o Nobel da matemática. Então, esse era o primeiro problema de Hilbert, que eram os problemas que motivaram os matemáticos durante o século inteiro. E o primeiro deles foi a hipótese do contínuo. E é um problema que, assim... Olha, gente, tô arrepiado. É um problema que motivou tudo na área de teoria de conjuntos. Com a hipótese do contínuo, a teoria de conjuntos deu um salto enorme, assim. Passou, de certa forma, para a fase moderna de teoria de conjuntos, justamente porque isso motivou a invenção dessa ferramenta, que é usada em topologia, que é usada, sei lá, em algumas coisas de álgebra, que é o force. E até que enfim acabou. Vocês têm algumas perguntas? Deixa eu ler o chat.